Meus queridos irmãos e irmãs da comunidade São Cristóvão, saudações, Padre Rogério. Hoje fiquei de colaborar com vocês no desenvolvimento do tema São Cristóvão, Mártir da Fé, rogai por nós. Então, São Cristóvão conta-nos a história que o seu nome verdadeiro era Repróbros. E que Repróbros, então, ele quer servir a um Deus muito forte. Ele quer servir alguém muito poderoso. E então ele vai atrás de reis para servir e percebe que eles são fracos. E até mesmo alguém disse que o demônio era poderoso, e mesmo assim ele percebe que existe alguém mais poderoso do que o demônio, é Jesus Cristo. E Repróbros, então, ele vai, ouvindo falar de Jesus, ele quer ir ao encontro do Senhor. Ele ouviu dizer que Jesus era diferente do demônio, que enquanto o demônio fazia coisas ruins, Jesus ele fazia coisas boas para com as pessoas. E aí então Repróblos vai e decide se colocar a serviço. Ele então começa pelo seu pórtico, pelo seu porte de homem grande, de uma pessoa que tem força, ele faz então a travessia de pessoas do rio, atravessando o rio para o outro lugar. Num determinado momento desse trabalho, Repróbros ainda, atravessa uma criança. E ele atravessa essa criança e essa criança pesa demais, e ele fica fica com falta de ar e com o nariz dilatado, com o olho possivelmente arregalado. E então, quando ele consegue deixar a criança de lá do outro lado, ele diz: Nossa, mas você pesa, acho que você pesa o tamanho do mundo todo. E ele diz assim, a criança diz a ele que ele é o Cristo e que ele atravessou o Criador, não o mundo, mas o Criador do mundo. E daí então o nome dele se transforma de Repróbros para Cristóvão, porque justamente Cristóvão significa aquele que carregou o Cristo. E então São Cristóvão, o Senhor pediu que ele colocasse um bastão, enfincasse um bastão do outro lado. E ali, daquele outro lado, no lugar do bastão, nasceu uma grande árvore. E dali, então, muitas pessoas se converteram. Com isso, ele conseguiu a fúria do rei da região da época, que lhe perseguiu, que lhe fez muitas coisas para que ele pudesse deixar de adorar e de defender a fé cristã. Então, por isso, meus irmãos, aí está o sentido do martírio de São Cristóvão. Os mártires foram aqueles que derramaram seu sangue defendendo a fé. Nos diz a igreja que o sangue dos mártires foi derramado como semente, lançado em terra nova. Imaginemos nós quantas pessoas morreram defendendo a fé. E por causa dessas pessoas que defenderam a fé cristã, por causa desses que morreram defendendo a fé, é que hoje nós estamos aqui também com a nossa fé. Nós estamos aqui entendendo melhor, compreendendo melhor a fé. Por outro lado, eu quero dizer para vocês que o martírio cristão
não é como o martírio sociológico, um martírio cultural. Só pode ser Marte na fé cristã aquele que por fidelidade defende o Evangelho, defende o Senhor Jesus, por uma causa grande. E a causa grande foi essa, defender a fé cristã. E fé, queremos entender um pouco, a fé não é uma mágica. Nós vamos ter várias maneiras de interpretar a fé. Existe uma fé antropológica, sociológica, existe uma fé cultural e etc. Mas a nossa fé é a fé em Cristo, por isso nossa fé cristã. E qual é o conceito de fé cristã? O conceito de fé cristã, nos diz o Papa Bento XVI no documento Porta Fidei, no moto próprio, uma carta em si, uma carta escrita pelo Papa, que a fé é reconhecer em tudo a presença de Jesus. Reconhecemos a presença de Jesus na nossa vida todos os dias, na amizade, no casamento, no sacerdócio, em tudo, até mesmo nos sofrimentos, nós reconhecemos a presença do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, a vida de São Cristóvão, ela nos ajuda a entender melhor a nossa fé. A vida de São Cristóvão, o martírio de São Cristóvão, nos ajuda a compreender que também nós precisamos sacrificar muitas coisas, ideias, né? Tantas coisas para que a nossa fé seja mais firme e mais madura. Foram por causa desses homens e mulheres mártires que nós hoje temos a fé que nós, com mais, podemos dizer, com mais força, uma fé mais, como eu posso dizer, uma fé mais bonita, mais pura. Foi por causa desses que nos ensinaram. Então eu peço ao Senhor que abençoe a todos vocês da comunidade de São Cristóvão e que a vida de São Cristóvão seja um exemplo de fé, um exemplo de homem que decidiu seguir a Cristo e não permitiu que outras forças externas pudessem tirá-lo do caminho. Espero que também neste tempo de pandemia vocês não permitam que o vírus, que a pandemia retirem vocês do caminho do Senhor. E aí então nós vamos cada dia mais vivendo de acordo com aquilo que Jesus nos pede. Por isso, neste dia, peço a eles, ao Senhor Deus Altíssimo, que abençoe a todos vocês. Um abraço fraterno e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.